Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro viaja amanhã para os Estados Unidos. Ele participa da Assembleia Geral da ONU, na qual faz o discurso de abertura, e você vai ver também. Pelé aparece em vídeo divulgado pela filha fazendo fisioterapia. Ele segue internado em um hospital de São Paulo. Tem ainda uma exposição em Belo Horizonte que não veio para explicar, e sim para confundir. Quem visita a mostra é convidado a entrar num jogo de ilusão de ótica. Olha, o presidente Jair Bolsonaro viaja para os Estados Unidos amanhã, onde vai participar da Assembleia Geral da ONU. Nesse sábado, o presidente visitou um evento sobre fruticultura em Brasília. O último evento público do presidente Jair Bolsonaro, antes da viagem para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na próxima semana, foi uma visita ao primeiro Fórum de Oportunidades e Investimentos na área de fruticultura no Distrito Federal. O governo vai investir mais de 34 milhões de reais no desenvolvimento da atividade. Faz parte do apoio a doação de caminhões, câmaras frias, tratores e outros equipamentos. A fruticultura é uma coisa que tem se desenvolvido no Brasil, não com a força que nós esperávamos ainda, mas está acordando cada vez mais para isso. Aqui, vocês estão um pouco mais distante do mercado consumidor europeu, mas tem um grande mercado consumidor, que é a região sudeste, a região mais rica do Brasil. Então, essa iniciativa, que conta com o apoio do governo federal, é muito bem-vinda. A nossa economia não pode e não vai parar. Ainda durante o discurso, Bolsonaro elogiou a equipe ministerial. Dizer a vocês que a gente faz analogia também com o futebol, né? Quando um time não está indo bem, a gente pensa logo em trocar o técnico. O meu time está indo muito bem. São 23 ministros, alguns aqui presentes, assessorados, obviamente, por presidentes de bancos oficiais, como aqui o da Caixa Econômica Federal, bem como de estatais. Amanhã cedo, Jair Bolsonaro embarca para os Estados Unidos. Na terça-feira, seguindo a tradição, ele fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Entre os temas que deverão ser abordados pelo presidente brasileiro estão a pandemia e o meio ambiente. Pelé continua internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. O repórter Giovanni César traz ao vivo as informações atualizadas sobre o estado de saúde do nosso rei do futebol. Boa noite, Giovanni. Como é que está o Pelé, hein? Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Neste sábado nenhum boletim médico foi divulgado, mas a família tem passado mensagens de otimismo quanto à recuperação do nosso querido rei do futebol, né? Kelly, que é filha do Pelé, postou um vídeo com o ex-jogador fazendo, mesmo sentado, exercícios físicos, primeiro com as pernas, depois com os braços. O último boletim médico informou que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, apresentou um quadro de instabilidade respiratória, isso na madrugada do dia 17, né? E aí foi transferido para a UTI. Mas como o quadro se estabilizou, ele foi para o tratamento semi-intensivo. Lembrando que Pelé passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon, que é parte do intestino, isso no dia 4 de setembro. De São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News. Olha, Lucas do Vale, neto do narrador Luciano do Vale, foi enterrado na tarde de hoje em São Paulo. Ele estava internado desde a última quarta-feira, depois de ter sido baleado na cabeça durante um assalto no Ipiranga, zona sul da capital paulista. Hoje, ele completaria 30 anos de idade. A jornalista Alessandra do Vale, mãe de Lucas, fez uma publicação nas redes sociais confirmando a informação e se despedindo também do filho. Um técnico de basquete é suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes. Ele foi preso no Rio de Janeiro. O homem é acusado de constranger as crianças, praticar maus tratos e armazenar vídeos pornográficos dos abusos sexuais. Na tarde de hoje foi cumprido um mandado de prisão temporária contra ele. Ao menos 5 vítimas foram identificadas e prestaram depoimento. Mas a polícia ainda busca outros jovens que também teriam sofrido abuso.
Segundo a investigação, o técnico, que não teve a identidade revelada, recrutava atletas de baixa renda em outros estados para ficar em um alojamento e prometia uma carreira em grandes clubes. Ele recolhia a documentação dos jovens, que não conseguiam retornar para suas casas. O suspeito permaneceu em silêncio e será encaminhado ao sistema prisional. O celular dele foi apreendido e será encaminhado para a perícia. O Cristo Redentor, cartão postal do Rio de Janeiro, virou alvo de uma briga que foi parar na polícia. O monumento está no meio de uma disputa entre a Arquidiocese do Rio de Janeiro e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Vamos ver na reportagem de Rodrigo Assis. A briga é antiga, mas ganhou mais força nos últimos 3 meses. Isso porque a estátua do Cristo e o platô do mirante que compõem o santuário pertencem à igreja, que fica responsável pela manutenção do monumento e pelas celebrações que acontecem no Corcovado. Mas todo o entorno do santuário faz parte do Parque Nacional da Tijuca, gerido pelo ICMBio, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. A briga é pelo direito de administrar os pontos comerciais no local. Todas as 7 lojas tiveram que fechar as portas em junho deste ano, depois de uma decisão judicial. Hoje, quem visita o Cristo não tem uma água para beber, não tem absolutamente nada. Os espaços estão fechados, está sucateado. A gente precisa investir, né? E a igreja tem esse compromisso. A igreja gasta quase 9 milhões de reais para manter o Cristo Redentor. É um bem tombado, quer dizer, tem uma fiscalização, a manutenção não é barata. Vale lembrar que o terreno que hoje abriga o ponto turístico foi doado pelo governo federal à Igreja Católica para que pudesse concluir o monumento. Em 1990, a igreja permitiu que o antigo IBAMA, atual ICMBio, administrasse os pontos comerciais no entorno do Cristo. Mas, diante da falta de investimentos na revitalização da área, a igreja decidiu rescindir esse acordo. No último dia 11, a briga ganhou um novo capítulo. O padre Omar Raposo, reitor designado pela Arquidiocese do Rio para gerir o espaço há 15 anos, foi impedido de acessar o local para celebrar uma missa na capela de Nossa Senhora Aparecida, que fica na base do Cristo. Na ocasião, ele encontrou os portões de acesso trancados com cadeado. Portão trancado aqui, a gente não consegue acessar o parque. A área do santuário, sempre quando consegue ser negado. O que a gente vivenciou agora foi um episódio bastante grave de intolerância religiosa praticado por um grupo, por servidores do Parque Nacional da Tijuca, que impediram o acesso da igreja de um padre para a celebração de uma missa, de um batizado. Essa não foi a única vez em que o sacerdote encontrou dificuldade para entrar na capela. De acordo com a igreja, Padre Omar foi barrado outras 3 vezes só este mês. A Arquidiocese busca agora chegar a um acordo para uma melhor gestão do espaço. Então a gente vai sentar para construir novamente uma forma de gestão compartilhada do alto do Corcovado, mas deixando bastante claro que o Cristo Redentor é da igreja e a igreja não vai abrir mão. A gente entende que conseguiremos sim chegar a um bom termo com esse ICMBio em breve, até porque o Cristo vai fazer 90 anos e ele merece. Em nota, o ICMBio informou que, por questões de segurança, todos os veículos que acessam o Parque da Tijuca precisam se identificar. Em alinhamento com a Arquidiocese, o Instituto adotou algumas medidas agora para agilizar a entrada de quem estiver a caminho do Santuário do Cristo Redentor, sem que haja novos transtornos. O Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, reabriu hoje, após o incêndio que consumiu mais da metade da vegetação há quase um mês. O local é ideal para a prática de atividades físicas em meio à natureza. Logo na entrada, a cantoria das cigarras anuncia que há vida no parque. Ciclistas são comuns por aqui. O Joseildo já cumpriu o desafio do dia. Em pouco mais de 2 horas, pedalou 30 quilômetros. Ele vem de Cotia, na Grande São Paulo, quase todo final de semana. É gostoso, é bom demais, né? Você esquece os seus problemas da semana, aqui você repõe as energias para começar a semana novamente. O Cícero nasceu em Franco da Rocha, então o parque é como se fosse o quintal da casa dele. Assíduo frequentador, também é voluntário e ajudou no combate ao incêndio.
Hoje poder ver de novo os brotos, né, nascendo nas árvores, ver o verde de novo, isso deixa a gente muito mais alegre, né, poder trazer a família de novo aqui. O parque tem 4 trilhas. A maior é o Morro do Ovo do Pato, com 14 quilômetros. Por ser uma área de cerrado, a recuperação da mata é mais rápida. As gramíneas, que são da família dos capins, já estão crescendo. Entre elas, a amarilis, uma espécie de lírio da cor ao verde. No alto de algumas árvores, as que têm raiz mais grossa, começam a brotar as folhas. Agora o clima é que vai influenciar no renascimento da floresta. Da umidade, né, do calor, mas geralmente ela se recupera fácil. Assim, não é nada muito demorado, tanto que daqui a alguns 2 meses, se vocês voltarem aqui, vocês já vão ver esse campo cheio de flores, amarela, branca, cor-de-rosa, é bem bonito de se ver. É uma oportunidade de acompanhar o processo de regeneração natural da mata. A orientação é que o visitante não jogue sementes, para evitar que uma espécie desconhecida cresça e sufoque as plantas que já estão adaptadas por aqui. Apreciar as belezas e respirar ar puro é a melhor maneira de colaborar com a natureza. O incêndio do dia 22 de agosto consumiu 53% da vegetação, segundo o levantamento do Centro de Monitoramento da Fiscalização e Biodiversidade. Mais de 300 brigadistas trabalharam 4 dias para conter o fogo. A polícia investiga se um balão foi o causador da tragédia. Por sorte, os vales foram preservados e serviram de abrigo para os animais. O registro que tivemos foram de 25 animais, que eles foram capturados, né, e foram levados para o Semacás, onde ali eles foram reabilitados. Infelizmente, alguns não resistiram, né, cerca de 14. E assim, a gente não teve uma perda muito grande de fauna devido a eles terem onde se esconder. Um carcará que vigia o espaço para observar a câmera. Quando percebe que não oferecemos perigo, segue tranquilo no seu ofício. Vamos agora atualizar os números da Covid-19 aqui no Brasil. Até este sábado, 20.280.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 359 mil estão em acompanhamento, portanto, infectadas. O país ultrapassou hoje a marca de 590 mil mortes. Os dados são do Ministério da Saúde. O governo do Distrito Federal anunciou hoje que, a partir da próxima terça-feira, irá ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 para adolescentes a partir de 13 anos de idade. Em uma rede social, o governador Ibanez Rocha, do MDB, afirmou que a decisão tem o respaldo técnico de instituições representativas como o CONAS, Sociedade Brasileira de Imunizações e a Anvisa, que autorizou a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com o imunizante da Pfizer. Também no dia 21, o Distrito Federal irá iniciar a aplicação da dose de reforço para os idosos que vivem em instituições de longa permanência. Janelas para jardins imaginários, barco, elevador flutuante e até uma piscina, onde o visitante pode entrar de roupa e ficar submerso sem medo de se afogar. Pois é, esses são alguns dos destaques de uma exposição em Belo Horizonte que promete, digamos assim, Augusto, confundir a cabeça do público. Roda aí. Quem visita a exposição é convidado a entrar num jogo de ilusão de ótica. Seus olhos viram uma coisa e a sua cabeça disse outra. Em quem você vai acreditar? A ambiguidade já começa no nome escolhido para a mostra. Atenção, com S. Os trabalhos foram produzidos durante os 25 anos da carreira do argentino Leandro Erlich. Espaços e objetos comuns do dia a dia ganharam diferentes pontos de vista. Eu creio que muitas vezes as coisas parecem ser o que não são. O artista usa janelas e elevadores para desafiar a percepção das pessoas. E aqui, é ou não é uma nuvem? Já nesta piscina, um dos grandes destaques da mostra, o visitante tem 2 pontos de vista, de dentro e de fora. Uma fina camada de água colocada na parte superior de uma folha de vidro provoca diferentes sensações. Eu achei incrível a ideia de mudar nossa perfeição, mas eu vou ser honesta, dá uma tonteira na cabeça, você questiona a realidade. Os espelhos deste salão de beleza também enganam muita gente. Quando o visitante senta nessas poltronas, ele não consegue ver a própria imagem de perto aqui na frente. Isso porque simplesmente não há espelho aqui, olha só. É apenas uma abertura.
O reflexo, na verdade, é do espelho que foi colocado naquela parede na outra sala. Ou seja, aqui, nem tudo que parece ser é realidade. A gente fica tentando descobrir qual que é o truque e mesmo quando você descobre o truque aqui, que você atravessa, mesmo assim você se sente surpreendido. A capital mineira é a primeira no Brasil a receber as instigantes obras de Leandro Erlich. A exposição fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil até 22 de novembro. Depois, vai passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Esse contraste entre o que os olhos veem e o que a mente crê é a base dessa exposição. Ela é sobre enganar os olhos e, ao mesmo tempo, acreditar no teu cérebro. Agora é o seguinte, se você quiser rever esse ou outro conteúdo aqui do Rede TV News, é só se inscrever no canal da Rede TV lá no YouTube e lá você assiste na íntegra todos os programas. Acesse então youtube.com/redetv. Boa noite para você. Boa noite e até segunda.